O Internacional inicia neste sábado, às 18 horas e 30 minutos, diante do Corinthians, da Neoquímica Arena, sua maratona de jogos fora de Porto Alegre. Na delegação que vem à capital paulista, a frustração por conta de mais uma baixa no departamento médico e a impossibilidade de usar Johan Carboneiro. Em contrapartida, em Porto Alegre, Vitinho realiza cirurgia na mão e o procedimento cirúrgico é um sucesso. O Inter organiza o seu mercado, não apenas para as chegadas, mas também saídas. E 3 nomes começam a ser encaminhados para o meio do ano, inclusive com uma saída praticamente confirmada. O Corinthians, que tem Dorival Júnior estreando diante da torcida do Timão e principalmente algumas mudanças no meio-campo do rival. A gente vai falar sobre isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Internacional, porque já estou aqui em São Paulo, onde às 18 horas e 30 minutos deste sábado, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Internacional se enfrentam na Neoquímica Arena. Tu vai ter todas as informações daqui, não apenas no meu canal, mas também nas redes sociais do Vozes do Gigante e na Maratona Mais Que 45. A gente abre sempre 3 horas antes do jogo, então 15 horas e 30 minutos já estamos com o pátio ali da Neoquímica Arena, né, pelo lado do Inter, claro, né, mas também mostrando a movimentação dos corintianos. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal também, deixa teu like que ajuda pra caramba o conteúdo, compartilha com o maior número de colorados e bora lá entrar em kto.bet.br, que é onde a diversão acontece. KTO, cada jogo é único e tu pode botar uns pilinha no bolso e ainda participar da Liga do Milhão e te tornar o maior palpiteiro do Brasil. kto.bet.br é um ambiente para maior de 18 anos e lembra sempre, brinca com responsabilidade e moderação, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar primeiro de Porto Alegre, tá? O Internacional ontem teve Vitinho realizando o procedimento cirúrgico na mão, né? Ele que teve um dedo fraturado e agora, a partir desta operação, coloca ali uma correção, um pino, alguma coisinha assim no dedo e agora vai ficar de molho. Deu tudo certo, foi realizada em Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento, a intervenção, e agora, ao longo das próximas semanas, ele não só espera, né, o pós-operatório, mas começa também seu trabalho de fisioterapia e a partir dos dias vai voltando, né, a trabalhar o físico, a trabalhar também algum controle de carga, porque vai ter ficado muito tempo sem treinar e sem também cuidar da parte física, isso claro, né, na academia, mas aí ao longo dos dias também volta com o trabalho do grupo, tá? Vitinho é mais uma baixa em cima de todos os outros atletas que a gente já vem falando há muito tempo, como o Rafael Borré, o Diego Rosa, o Rocher, Bruno Gomes, Mercado, o Luca Drummond, o Ricardo Matias e o Luca, que também aí estão no departamento médico nas últimas semanas. O Johan Carboneiro, que era a expectativa de estar aqui na delegação em São Paulo, não veio. Ficou em Porto Alegre ainda fazendo mais um controle de carga, um trabalho específico físico para que possa aguentar a partida da próxima semana diante do Atlético Nacional na Colômbia. E aí, aqui fica algum bastidor, né? Porque o Wesley também precisa dar uma baixada no ritmo e o Johan Carboneiro é o jogador que pode fazer a função ali pela esquerda na linha de 3. Então, em cima disso, o Roger já prepara um jogo de Libertadores e, ao mesmo tempo, coloca o colombiano em condições ainda melhores. Tá? Ele, se viesse para cá, só poderia jogar 45 minutos. Ele só tinha condição física para aguentar 45 minutos.
O que me disseram é que ele não teve dor, ele não sentiu a lesão e muito menos teve qualquer resquício de que, de repente, não tinha sido ainda sarado bem e que, de repente, precisava de alguma outra fisioterapia ou algum outro trabalho para continuar no departamento médico e não ser opção agora nessas partidas de fora de casa. Então, Johan Carboneiro deve estar na próxima semana na delegação que vai à Colômbia e depois já vai também ao Rio de Janeiro para enfrentar o Atlético Nacional e também o Botafogo. Além desses 3 jogos, né, Corinthians hoje, Atlético Nacional e o Botafogo, que eu já disse, tem o Nacional do Uruguai, depois o Mirassol em Porto Alegre, o Maracanã fora de casa, junto com o Sport, e aí volta para pegar o Bahia para encerrar a participação na primeira fase da Copa Libertadores. O Inter tem algumas questões envolvendo o mercado, né? A gente estava falando sobre as posições que o Inter pretende reforçar seu grupo, como um camisa 9, um camisa 8, um lateral, um reserva, né, para o Bryan Aguirre, ou até quem possa vir aí a fazer a titularidade, né, fazer uma sombra, fazer uma competitividade até para o Bryan Aguirre. Mas o Inter, dentro desse movimento de mercado de possibilidade de chegadas, já vem pensando e organizando suas saídas. E eu nem estou falando ali de Vitão, Bernabé, que tem os olheiros, né, do Sevilha, do Betis, vamos dizer assim, de bituca, né? Então, eu estou falando de 3 jogadores: o Rogel, o Natan e o próprio Vitinho. O Rogel ainda não foi procurado pela direção do Internacional, nem o jogador e nem o staff do jogador, para renovar o seu empréstimo junto ao Hertha Berlim. E esse jogador está praticamente confirmado a sua saída. Esse aí está praticamente fora do Internacional, que tem um contrato agora até a metade do ano. Vai voltar para a Alemanha e possivelmente o Inter, então, com o zagueiro que está para vir, supre essa necessidade, ou supre a ausência aí do uruguaio. Vale lembrar também que o Gabriel Mercado vai estar à disposição, então sai um e já vem outro de dentro do próprio grupo. Mas já disse para vocês que o Inter quer também contratar mais um zagueiro. Tem o Natan, que assim, jogou, foi se soltando ao longo do jogo, melhorou em si mesmo e meio que apresenta vamos dizer assim, até uma possibilidade de continuidade ainda até o final do ano. Muito para o Inter não gastar dinheiro e muito para a questão financeira não ser usada num lateral, quando pode ser usada num camisa 8 ou pode ser usada num camisa 9. O Natan, a gente tem várias informações aí de que ele nos bastidores não era tão focado e tal, né? E que o Roger teria conversado com ele, o próprio D'Alessandro também teria conversado com ele, para que daqui a pouco ele pudesse continuar aqui em Porto Alegre e ser uma alternativa quando o Bryan Aguirre não possa atuar. E junto desses 3 aí, para completar o trio, é o Vitinho, que o Inter fica de olho na questão da normativa da FIFA, para então ter a possibilidade ou não de ele se manter aqui, junto à questão aquela semelhante ao Vitão, porque o Dinamo de Kiev aí teria então de liberá-lo, e aí ele continua aqui mais ou no mínimo meio ano ou então 1 ano. São essas 3 situações dentro do grupo que o Inter está organizando aí para de repente fazer anúncios aí no meio do ano de permanência, tá? Mas a gente tem Corinthians também, que o Dorival Júnior está estreando na Neoquímica Arena, vai ter alguma mudança no meio campo, principalmente abandonando o losango do meio para atuar com uma linha de volantes e também com alguns armadores. E aí a gente tem aqui o Memphis Depay, né, ou até o Romero, como possibilidade de ser o parceiro do Yuri Alberto. Ó, o que se fala aqui em São Paulo é o seguinte: o Coronado disputa a vaga com o Breno Bidon no meio campo e o Memphis deve iniciar a partida. Tá? Se não iniciar, se for uma opção para o segundo tempo, joga o Ángel Romero, irmão, né, do Romero do Inter.
Então fica aí também o duelo dos irmãos. Vale destacar, o do Inter é vencedor do único confronto em que eles já se cruzaram aí na época que ele era do Botafogo, tá? Provável time do Corinthians: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho com o Kaká e o Angileri, mais o Ranielli, o Martínez, o André Carrijo e o Igor Coronado. Pode ser o Breno Bidon também, ou o Memphis Depay, com o Romero e o Yuri Alberto. O Inter com o Antony, com o Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel com o Bernabé, mais ainda Fernando e Bruno Henrique, Alan Patrick, Tabata, Wesley e Ener Valência. O Roger também teve uma baixa, né, cara, do goleiro Ivan, que sentiu um desconforto na lombar, está fora da partida. Em contrapartida, tem aí a oportunidade para o Cauã Jesus, não apenas ser relacionado, mas estar no banco de reserva. Ele que ficou aí um tempo sem ser não só relacionado, mas também ficar no banco de reservas à disposição do técnico Roger Machado. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de, mais uma vez, deixar o like e principalmente compartilhar o conteúdo, que ajuda pra caramba o trabalho. Valeu? A gente se fala. Forte abraço. Tchau.